Exatamente. Aliás, falando em aniversário, falando em presente, falando em últimos acontecimentos, vamos falar um que aconteceu literalmente ontem, né? Que foi a aprovação na Câmara do projeto de lei para a cessão de um espaço para receber a Santa Casa dentro de Rio Grande da Serra, né? A parceria com a Santa Casa. Fala um pouco sobre esse planejamento, como é que foi esse debate em relação à Santa Casa, né? E Uhum. o que que a gente pode esperar daqui para frente com a aprovação dessa cessão de espaço. Cara, eu acho que é importante a gente reforçar a Santa Casa dentro de um pacote que foi estruturado para a questão da saúde, né? Durante a nossa caminhada pela cidade, durante a campanha, então, a população sempre indicou a saúde como o principal problema do município. Nos anos anteriores, as pessoas tinham medo de ir na UPA da cidade e iam na cidade do lado, né, Ribeirão Pires ou até em outros locais, para ser atendido, porque o atendimento era muito ruim. Então, desde quando nós assumimos o mandato, isso diante de todas as dificuldades que nós tínhamos financeira, né, de transição e tudo mais, o foco foi a questão da saúde. Então, é importante a gente reforçar aqui que todo o trabalho foi feito, foi pensado em estruturar a casa, né, para que agora pudesse vir a parceria com a Santa Casa. Então, nesse sentido, foi feito que a gente saiu de 2 para 4 médicos na UPA, aumentamos o número de enfermeiros, auxiliares, temos a farmácia 24 horas na cidade, que é um ponto muito importante. Parece simples, mas para uma população que sai cedo, volta à tarde e muitas das vezes não conseguem ter acesso, a importância dela funcionar 24 horas vem pelos números. Nós mais que dobramos o número de entrega de remédios nos últimos anos, então é um dado bem importante. Aí também tem a questão da estruturação das unidades básicas de saúde. Rio Grande perdeu mais de 5 milhões em recursos do Estado por não preencher os dados do Sistema Único. Isso feito geralmente pelos agentes de saúde. Hoje, nossos agentes de saúde eles foram contemplados alguns meses atrás com 60 tablets para que a informação seja feita na hora. Então, ele vai fazer um atendimento numa residência, ele chega lá, antes ele tinha que fazer tudo numa fichinha. Aí ele ia passando, ele falou, cara, qual que é a fichinha? Vai passando, detalhando, chegava e entregava esse protocolo na OBS, e lá era feito o abastecimento de dados. Muitas das vezes molhava esse material, se perdia no caminho, tinha uma dificuldade da compreensão da letra, e aí sim a gente perdia informações que abastecem os sistemas e com isso vem recursos. Então nós colocamos os tablets hoje, e até é importante o relato de uma das nossas, de uma colaboradora nossa que falou assim, eu tinha até às vezes vergonha de entregar a fichinha, porque eu sempre era cobrado das pessoas não entenderem o que eu escrevia. Ela falou, hoje eu vou atender melhor, com mais tranquilidade, feliz. Então você vê que um detalhe muda todo o processo, né? E aí nós também inauguramos o Centro de Especialidade Médica, né? O CME, que foi um ponto importante para a cidade, principalmente no atendimento às mulheres. Hoje nós eliminamos a fila de mamografia e das demais especialidades caiu mais de 60% com a previsão da gente eliminar as filas de espera de Rio Grande esse ano ainda. E, por fim, né, um ponto importante na saúde, é, um dado importante, saímos de 3 veículos, nós assumimos a saúde com 3 veículos em Rio Grande da Serra para 60 mil pessoas. Hoje nós temos 13 veículos atendendo a população, adquirindo mais 3 agora para poder dar esse suporte. E aí, por fim, veio a questão do SAMU, né, quando anunciaram na região que Rio Grande teria uma ambulância, eu ainda me recordo do barulho que foi feito, pô, mas tem que vir através de doação de Santo André, de novo alguém olhando, não é? Não, o governo federal, através do Marcelo Oliveira, diversas vezes, né, nos abriu as portas para que a gente pudesse dialogar sobre o SAMU na cidade. Lembrando que é só para cidades acima de 100 mil habitantes. Nós temos hoje Sim. 44 pelo IBGE, atendendo 60 mil. Mesmo assim, nós conseguimos, e a discussão era como vir a ambulância, não que seria por qual cidade. E até eu brinco que se fossem duas, a gente já não queria, porque a gente não consegue custear todo o processo. Então a gente vai inaugurar agora o SAMU em Rio Grande, 5 equipes trabalhando. Vai ser uma virada importante, porque hoje eu dependo de Mauá para enviar essa ambulância, então é quase 1 hora de espera. E aí vem agora a assinatura da Santa Casa, né, nessa parceria que vai ser fundamental, a gente vai disponibilizar o espaço, então a Santa Casa vem para poder estruturar o local, e a primeira parceria que vai ser feita com a Santa Casa vai ser a implementação do atendimento por canabidiol, né? Assim como o Ribeirão já tem, a gente vai fazer esse atendimento hoje em Rio Grande, principalmente para lidar com crianças com autismo, alguma deficiência nesse sentido, para o tratamento ser pontual e dentro da cidade. E é possível imaginar que a partir da Santa Casa também possa no futuro ser reduzida a dependência de Ribeirão, de Mauá em Sim. relação a outras situações da saúde? Não, com certeza. Hoje, Carlos,
para você ter ideia, 30% do meu atendimento na UPA é de fora. Hoje, antigamente as pessoas iam para Ribeirão, hoje acontece fluxo contrário. A gente atende a divisa com Santo André, Ribeirão, até Suzano ali, e às vezes algumas situações de Mauá acontecem dentro da nossa unidade. Então, o reflexo do atendimento com certeza é fazer o quê? É com que a gente possa de fato atender a nossa população com qualidade, até porque se eu não faço isso, eu dificulto a vida do Guto em Ribeirão. Exatamente. Então a ideia é a gente se ajudar, na verdade, para que onde a população for atendida, ser bem, né, recebida. Prefeito, dentro dessa linha da saúde também, né? A gente entrevistou o Marcelo Lima de São Bernardo, o Gilvan de Santo André, e um assunto que sempre permeia aí é a questão do SUS paulista, né? Aham, A questão do repasse do governo do isso. estado. E a tendência é que o governador, inclusive, tem uma agenda agora em maio, né? Uhum, Em que talvez ele anuncie aí a questão dessa demanda regional, né? é. Como que está a questão de Rio Grande da Serra em relação a essas demandas? E a questão dos repasses, tanto do estado quanto do governo federal. Tá, hoje, até esse debate é muito importante na região, vai favorecer muito, principalmente hoje Ribeirão conta com o hospital, Mauá tem o Nardini, que é a nossa porta de entrada, então hoje o morador de Rio Grande, na emergência, ele passa pelo Nardini, então esse novo formato vai ajudar muito toda a nossa região, no sentido de enviar mais recursos. No final do ano, o governador mandou quase 12 milhões para Rio Grande da Serra na saúde, que foi fundamental. Ajudou demais ano passado até poder custear todo esse processo que eu falei. Porque tem um dado importante que ninguém se atenta, que é Rio Grande da Serra é a cidade com a menor arrecadação do ABC. Essa é a interpretação. A gente olha São Caetano, a gente está numa região com São Caetano, São Bernardo, Santo André, cidades grandes com recursos, né? Mas hoje, quando a gente fala em arrecadação e divide pelo per capita, eu sou a antepenúltima cidade em arrecadação do estado de São Paulo. Então, de 645, o Rio Grande está na posição de 643. E quando a gente olha a nível nacional, que são mais de 5.500 cidades, Rio Grande está entre as 50 piores do Isso Brasil. depende muito de repasse, E então, aí eu né? dependo muito dessa situação. Então, toda a ajuda que veio do governo estadual no primeiro momento foi muito importante para ajudar nesse custeio. E, é claro, o governo federal, Quanto de né? repasse você recebe em relação versus orçamento? Eu teria que levantar numa forma individual, sabe, Arthur? Porque assim, a gente teve, ano passado, o repasse que nós tivemos entre Estado, governo federal, somariam mais de 40 milhões de reais que nós conseguimos, somando as emendas, né, dos deputados. Sim. Então, foi muito de uma articulação que foi feita, né, Então, para... eu posso compreender que você tem que fazer muitos contatos externos, né? Exatamente. Procurar muita. Tem meses que eu chego a correr quase 5.000 quilômetros de carro por mês, assim, quando a gente olha, é, porque Você tem que vender a cidade, né? exatamente. O bom é que, assim, hoje a nossa relação com Aham. deputados, tanto do Estado quanto federal, ela é muito ampla e não fica limitado dentro de partido. Do PSB ou de outras áreas. Não, o nosso diálogo com o próprio governador é muito bom, né? Ele recebe a gente. E o governo federal, através do Geraldo Alckmin, Márcio França, ministros da região, como o próprio Luiz Marinho, que me ajuda muito a trabalhar e a caminhar dentro né, desse meio para a Mas o captação dos gargalo é a recursos. saúde mesmo, em Rio Grande da Serra? Era a saúde, Ed. Porque assim, a gente, claro que eu acho que a saúde ela é um problema em qualquer cidade. Por mais que a gente vá melhorando, acontece exatamente esse processo. Você melhora, você recebe mais gente, né? Por mais que a gente está trabalhando de maneira efetiva no preventivo, que é com os agentes de saúde, ainda assim, quando você melhora, você acaba sempre aumentando o custo. Vamos implementar uma especialidade. Então, a saúde é meio que um processo que não tem um fim, assim, limitado, né? Um determinado.